36ª Sessão Ordinária do ano de 2021, 22 de novembro do ano de 2021. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pela rede social e YouTube, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo que acompanham a transmissão da gravação desta sessão. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nesta noite. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Furato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Mateus capítulo 19, versículo 17 a 19. Amém. Coloco em votação a ata da 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de novembro do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Documentos diversos. Coloco à disposição dos senhores vereadores pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, que estão à disposição dos senhores vereadores para apreciação na secretaria. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura, por gentileza. Leitura do projeto de lei número 115/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de tela de proteção em novos empreendimentos no município de Amparo, na forma que especifica. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 7/12/2021, e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, de 8/12 até 7 de fevereiro do ano de 2022. Próximo. Sem mais. Agora, requerimentos. Requerimento de congratulações número 13/2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Congratulações com a empresa Química Amparo Limitada, IP, pelos 71 anos de fundação. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra. Ok. Por gentileza, senhora secretária. Congratulações com a empresa Química Amparo Limitada, IP, pelos 71 anos de fundação. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais ouvido plenário, conste em ata de nossos trabalhos os votos de congratulações dessa Casa de Leis com a empresa Química Amparo Limitada, IP, pelos 71 anos de fundação, comemorado no dia 6 de novembro de 2021. A empresa Química Amparo Limitada, IP, é uma empresa valorosa para a cidade e todo o país, notadamente na atual situação de pandemia mundial, na condição de líder nacional na fabricação de produtos de higiene e limpeza e que oferece milhares de empregos diretos e indiretos em nosso município e também em outras cidades de nosso país, em suas plantas industriais ali estabelecidas, contribuindo na formação de nossos jovens, trabalhando conceitos de responsabilidade, ética, civismo e de engajamento de aprendizes no mercado de trabalho. Muitos cidadãos cresceram profissionalmente nessa renomada empresa e ali permanecem em seus quadros e milhares formam seu grupo de colaboradores, onde fomentam o desenvolvimento de nossa cidade e de outras no país. No mesmo sentido, é o reconhecimento, prestígio e credibilidade que desfruta junto à nossa sociedade amparense e em todo o país, que a faz destacar entre empresas líderes nacionais,
tendo sido agraciada recentemente pela Folha de São Paulo no Folha Top of Mind 2021 pela 14ª vez como vencedora da categoria Preservação do Meio Ambiente, estando em suas iniciativas a redução do uso de água, emissão de gases de efeito estufa, uso de energia elétrica não renovável e aumentando o uso de material reciclado nas embalagens, uso de combustível não fóssil e parceria desde a longa data com a Fundação SOS Mata Atlântica, além de toda a sua combativa luta em apoio da erradicação da Covid-19, que beneficiou diversas cidades do nosso país com a distribuição gratuita de toneladas de sabão em barra, desinfetantes e álcool em gel, no momento de tanta escassez deste último produto no mercado nacional. Assim, a marca dos 71 anos de existência é para nós motivo de muita alegria e orgulho, de merecido registro, porquanto representa o resultado de um trabalho dedicado e incansável de seus dirigentes e colaboradores. Que cópias dessa manifestação sejam encaminhadas à direção da Química Amparo IP, com os nossos cumprimentos a todos os seus integrantes, colaboradores e aprendizes, desejando que essa data se repita por muitos e muitos anos para o desenvolvimento de nossa cidade e a bem de nosso povo. Vereador Luiz Carlos de Oliveira. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 153/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, requer informações relativas à alimentação fornecida à Guarda Municipal de Amparo, que especifica. Eu solicito a leitura do requerimento, senhora primeira secretária. Requeiro nos termos regimentais e ouvido douto plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente, em relação à alimentação antes fornecida aos guardas civis municipais, nos informe. 1. Por quanto tempo e em quais administrações ou períodos o município de Amparo forneceu alimentação aos guardas civis municipais em horário de trabalho? 2. Quais os motivos que ensejaram a interrupção no fornecimento de alimentação aos guardas civis municipais que estejam em horário de trabalho? 3. Com a retomada das atividades das merendeiras e demais serviços de alimentação na rede pública, existem estudos ou mesmo a possibilidade do município retomar a entrega e fornecimento de alimentação pronta aos guardas civis municipais que estejam em turno de trabalho? Carlos Benedito Casotti, vereador. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo. Requerimento número 155/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas à eventual mudança de coordenação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Três Pontes, que especifica. 54. Desculpa. Mas vamos votar esse, depois você vota no 154. Desculpa. Então, o requerimento número 155, lido pela primeira secretária, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 154, por gentileza. Requerimento número 154/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas às viaturas e veículos utilizados pela Guarda Civil Municipal de Amparo, que especifica. Eu gostaria que fosse lido também, senhora primeira secretária. Requeiro nos termos regimentais e ouvido douto plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente, em relação à frota de viaturas da Guarda Civil Municipal, nos informe. 1. Qual o número de viaturas constantes da frota da Guarda Civil Municipal? 2. Quais os modelos, anos de fabricação e quilometragem das viaturas que compõem o efetivo da frota da Guarda Civil Municipal? 3. Existem estudos para a renovação e substituição das viaturas que compõem a frota da Guarda Civil Municipal? Em caso positivo, para que data? 4. Existem viaturas da Guarda Civil Municipal desativadas e sem condições de uso? Carlos Benedito Casotti, vereador. O requerimento número 154/2021 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo.
Sem mais requerimentos, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, passamos para o intervalo regimental, intervalo de 5 minutos.
Ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Carlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei Substitutivo número 01/2021 ao Projeto de Lei 71/2021, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que dispõe sobre a transparência e divulgação de informações públicas sobre a saúde no âmbito do município de Amparo e da outras providências. Presidente, Pois não. peço adiamento da votação desse projeto para o dia 6 de dezembro para ajustes e futuras emendas ao projeto. Ok, vereador. A solicitação verbal para adiamento do projeto substitutivo número 1/2021, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O pedido verbal para adiamento do projeto de lei substitutivo foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de Lei número 78/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022-2025 e da outras providências. Eu gostaria de salientar que o plano plurianual é um instrumento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal e tem abrangência para o período do ano de 2022 até o ano de 2025. Ressalvo que houve audiência pública nesta casa no dia 28 de outubro do ano de 2021 e o projeto de lei conta com os pareceres das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação nominal, maioria simples, ressalvo que é o primeiro turno desta votação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei número 78/2021 foi aprovado por todos os vereadores em primeiro turno de votação. Próximo. Projeto de Lei número 91/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre o Programa de Saúde do Homem, PSH, no município de Amparo. O projeto de lei contém emenda. Emenda número 36/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera o caput dos artigos 1º e 4º e suprime o artigo 3º do projeto de lei número 91/2021. Eu gostaria só de ressaltar, como justificativa para essa emenda, é que a presente propositura de emenda ao projeto de lei visa adequá-lo nos termos sugeridos pela Procuradora Legislativa, consoante seu parecer exarado, para que a propositura seja revestida de generalidade e abstração, para que não incorra em vício de inconstitucionalidade. Dessa forma, suprime o artigo 3º para que a atividade legislativa não concorra como prática de ato de administração. Então, nós vamos colocar em votação a emenda número 36/2021. A emenda continua em discussão para que os vereadores que assim o desejarem possam usar a palavra. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável.
Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei está em discussão. Eu gostaria de solicitar a presença da vereadora Rosa para assumir a presidência dessa mesa. Boa noite, presidente, mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa local, público presente. Esse projeto apresentado, o projeto de lei número 2021, ele discorre sobre um programa de saúde do homem, né, no nosso município. Eu gostaria de ler a justificativa, que ela está bem clara e todos vão entender o objetivo desse projeto. Eu gostaria de ressaltar que os homens são mais arredios aos tratamentos preventivos. Há inúmeros exames e tratamentos que o homem pode realizar como forma de impedir o agravamento de inúmeras doenças. Contudo, mesmo quando alguns têm consciência da necessidade de maior cuidado com a saúde, nem sempre encontram na rede pública de saúde os meios necessários para cumprir seus objetivos nessa área. Assim, é necessário, por um lado, divulgar, incentivar e buscar conscientizar os homens sobre a necessidade de realizar inúmeros exames preventivos relacionados com a sua saúde, bem como promover campanhas de orientação em vários aspectos do dia a dia, que repercutem ao final nos aspectos de uma vida mais saudável. Por outro lado, é necessário disponibilizar esses exames e tratamentos em protocolos das unidades de saúde, para que a pessoa não tenha que se deslocar a uma unidade para outra em busca de situações pontuais disponíveis a cada um, sendo certo que a prevenção é a medida mais econômica e que menos onera o serviço público de saúde. Pelo exposto, eu peço o apoio dos nobres vereadores na aprovação da proposta. Só ressaltando que, como o início da justificativa fala, que os homens são mais arredios ao tratamento, né? Não sei, por uma questão cultural, é uma forma que os homens sempre se dispõem a ajudar a família, ajudar a esposa a fazer um tratamento, o filho a fazer um tratamento, e ele mesmo, às vezes, se abstém da própria saúde em favor dos outros. Com esse projeto, nós gostaríamos que essa barreira fosse quebrada, os homens vissem de uma outra forma a questão da saúde dele próprio, né? Deixar de lado preconceitos, deixar de lado tabus, né? E se preocuparem realmente, porque a prevenção na saúde masculina ainda é um tabu, né? Os próprios homens formam essa barreira para eles mesmos. Então eu gostaria de pedir aos nobres pares que, se possível, aprovassem o projeto de lei para que a gente pudesse incentivar esse tipo de campanha e fazer com que os homens se preocupassem um pouquinho mais com eles mesmos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Uma palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Presidente, é muito importante esse projeto. Eu até sexta-feira, dia 19 agora que passou, eu dei uma palestra para os homens na nossa igreja a esse respeito, sobre a saúde, porque muitos não querem ir ao médico, uns acham que não é importante, e esse cuidado, a qual a mulher tem mais do que o homem, né? E hoje nós vemos que aumenta o câncer de próstata, e além da neoplasia da próstata, que ali nós observamos que surge aquela massa de tecido, surge também no rim, surge também no pênis, surge em vários órgãos do homem. E não só isso, nós também temos que entender que o problema cardiovascular tem matado mais homens
do que qualquer outra doença, por falta, muitas das vezes, de uma prevenção. E esse projeto, eu acho que chama atenção, e é importante que o homem cuide da sua saúde também, porque ele tem que cuidar da família, mas se ele cuidar dele também, está cuidando da família. E a família precisa de ter o seu homem ao lado, né, ali, para poder lhe ajudar, o seu pai, né, seu irmão. Então, acho que esse projeto ele vem a calhar e sou favorável a ele. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Eu também quero parabenizar o senhor. Achei o projeto muito bom. E como o pastor falou, existe uma... Não sei se é pudor ou falta de esclarecimento, falta de cultura, porque o homem não gosta de ir ao médico e fazer esses exames. E é tão normal, né, presidente? É normal e precisa, porque a prevenção é melhor do que a doença. Então, eu acho que o senhor foi muito feliz nessa colocação e muito oportuno. E lembrar sempre, a gente que tem família, as pessoas que moram com a gente, nossos parentes, que tem que fazer os exames preventivos, sim. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. O projeto de lei continua em discussão. Minhas palavras, presidente. Pois não, vereador. Parabenizar também por esse projeto. Eu nunca me cuidei. E agora, depois de uns dias, comecei a fazer um check-up agora, no postinho. E até que está sendo bem rápido, sabe? Então, eu fiz exame de sangue, estou fazendo tudo quanto é exame. E graças a Deus não tem nada, mas assim, a gente tem que se cuidar mesmo. E eu comecei a cuidar agora, de pouco também. A coisa mais difícil do mundo é ir no médico. Ruim, mas não vai. E agora pus na minha cabeça que quero me cuidar e, sabe, então, parabéns aí, meu voto é favorável. Muito obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei número 91/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. O autor da emenda, no caso o vereador Carlos Benedito Casotti, requer a dispensa da redação final. O requerimento da dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. O requerimento da dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 92/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022 e dá outras disposições. O LOA. O projeto de lei contém duas emendas. Então, eu gostaria de ressaltar aos nobres vereadores, peço atenção de todos, por gentileza, que o projeto trata do orçamento do município para o exercício do ano de 2022. Do mesmo modo, lembro aos senhores vereadores que houve audiência pública nessa casa no dia 28 de outubro do ano de 2021 e o projeto de lei conta com os pareceres das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O projeto de lei contém duas emendas. Vamos para a emenda número 37/2021, de autoria do vereador Elson. Emenda número 37/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, altera disposições do projeto de lei número 92 na forma que especifica. Com a palavra, A presidente. emenda está em discussão. Presidente, Pois não. quando apresentei essa emenda número 37, tratei nos artigos 1º e 2º de uma adequação ao projeto de lei orçamentária para o fim de atender aos objetivos da intervenção municipal da Santa Casa. Aliana, assim. Desse modo, os recursos previstos no projeto foram transferidos para a categoria de subvenção social, a teor do que já havíamos votado no mês de outubro com relação ao orçamento 2021. Então, a emenda seria para as atividades
do exercício 2022. Como a intervenção foi alterada por decisão do desembargador, uma decisão monocrática, não faz sentido mais manter o disposto do artigo 1º e 2º. Então, eu peço que os artigos 1º e 2º da emenda 37 sejam votados em destaque. O requerimento verbal do vereador Elson Batista da Silva para votação em destaque para os artigos 1 e 2 está em votação. Isso é... Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento por votação em destaque foi aprovado por todos os vereadores. Eu peço agora, presidente. A emenda continua em discussão. Eu peço aos nobres vereadores que rejeite os artigos 1º e 2º, porque o artigo 3º e 4º da emenda tem por objetivo prever a dotação para a construção de um parque no Jardim das Aves, num terreno localizado na Rua Sanhaço, com academia ao ar livre e brinquedo para as crianças. Então, para o artigo 1º e 2º, eu peço a rejeição. E para o 3º, eu peço a aprovação. A emenda continua em discussão. Não havendo mais interesse dos senhores vereadores na discussão da emenda, coloco os artigos 1º e 2º em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Não, contrário, perdão. Antônio César da Silva. Contrário. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Contrário. Farlim Conrado de Jesus. Contrário. Janaína Pereira de Oliveira. Contrário. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Contrário. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Contrário. Silvia Forato de Camargo, contrário. Edilson Chaves dos Santos. Contrário. Os artigos 1º e 2º foram rejeitados por unanimidade por 11 votos dos senhores vereadores. Coloco em votação a emenda número 37/2021, sem os artigos 1º e 2º. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Favorável. Silva. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda 37/2021, sem os artigos 1º e 2º, foi aprovada por todos os vereadores. Próxima emenda, emenda 38/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo. Emenda número 38/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que acresce e anula dotações do quadro de detalhamento da despesa por aplicação de programa. A emenda está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereadora. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. Essa emenda a gente elaborou, nosso mandato elaborou junto com o Conselho Municipal de Cultura. Então, antes de eu desenvolver os motivos pelos quais eu gostaria que os nobres pares votassem a favor da emenda, eu queria colocar aqui em questão a importância do diálogo com os conselhos, principalmente no momento que a gente se prepara para organizar o orçamento para o próximo ano. Muitas vezes, nós vereadores, a gente não consegue estar a par de todas as áreas, né? A gente, às vezes, se envolve um pouquinho mais com uma, um pouquinho mais com outra. E o pessoal do conselho não. O pessoal do conselho, ele está inserido dentro daquela pasta, ele está inserido naquele assunto. E eles têm apontamentos que muitas vezes a gente não enxerga na análise orçamentária. Ainda mais quando a gente está falando de planejamento, né? Que é algo ainda muito abstrato quando a gente vai compreender os projetos de leis que estabelecem essa dinâmica, né? Então, essa emenda, ela surge de diálogos, de reuniões, de conversas com o Conselho Municipal de Cultura. O que acontece, gente? A gente estabelece nessa emenda um aumento do fundo do Conselho. O Conselho Municipal de Cultura, ele tem um fundo, ou seja, uma quantidade de dinheiro para ele desenvolver projetos na cidade. O dinheiro desse fundo, esse ano, por exemplo, foi utilizado para criar um edital para os artistas. Então, se conseguiu criar um edital, os artistas se inscreviam nesse edital e apresentavam suas artes das mais diversas formas e recebiam com esse fundo. A gente sabe que a classe artística foi muito afetada durante a pandemia, então existir um fundo municipal
para o Conselho de Cultura executar seus projetos, executar seus editais, foi fundamental para boa parte da classe artística amparense nesse ano de 2021. Então, visando esse trabalho que tem sido desenvolvido pelo Conselho e também 2 fatores importantíssimos para o ano que vem, que é primeiro o projeto do Censo de Artistas da cidade, ou seja, catalogar, estudar, analisar a quantidade de artistas que a gente tem, quais as demandas desses artistas, quais as áreas, né, da arte que esses artistas estão inseridos. Para isso, para se fazer esse censo, a gente precisa de dinheiro. E esse censo é muito importante porque a gente não consegue planejar nenhuma política pública sem saber as informações sobre a população. Como é que a gente escreve um projeto para a população se a gente não sabe quais as características daquele grupo, quais as características daquela população? A gente precisa de censo. A gente se apoia nesses censos, nessas avaliações da população, né? E ano que vem é o ano também de Plano Municipal de Cultura. Então, ano que vem vai ser planejado como que as políticas públicas acontecerão, quais políticas públicas acontecerão na cidade. E para isso a gente precisa de quê? Censo. Elaborar censo precisa de dinheiro? Precisa, gente. Um censo sério, que passe aí pela contratação de uma empresa que é voltada para isso, exige investimento. Executar uma política pública de forma séria e que de fato altere e melhore o dia a dia da população, exige investimento. Então, para a gente organizar esse censo, para começar a pensar as políticas públicas, começar a pensar o plano, a gente precisa de investimento. Então, por isso a gente pede um aumento do investimento no fundo do Conselho Municipal de Cultura. E para desenvolver o plano municipal, a gente também precisa de investimento. Que exige, né? Você elaborar um plano é algo técnico também, né? Então, para que seja possível a criação de um censo dos artistas em Amparo, para que seja possível uma elaboração séria e aprofundada desse plano municipal de cultura, a gente precisa aumentar o investimento no fundo do Conselho Municipal de Cultura. A gente tem aqui, inclusive, descritos os valores certinho para que áreas do fundo eles irão, e a gente pede para os pares que aprovem essa emenda para que o Conselho de Cultura consiga realizar esse censo e também o Plano Municipal de Cultura, né? A gente fala muito sobre arte, sobre produção artística, sobre o quanto isso é importante para a nossa sociedade, o quanto a nossa cidade respira arte. O quanto na nossa cidade a gente está envolvido com a produção cultural, a gente está envolvido com as manifestações artísticas mais diversas. E valorizar a cultura, valorizar a classe artística, valorizar a produção artística em si e garantir as condições materiais para que a classe artística produza é um dever do Estado e nós, como Legislativo, estamos inseridos nessa ideia de Estado com E maiúsculo, né? Então, peço aí o apoio dos nobres pares na aprovação dessa emenda. Obrigada, gente. O projeto de lei continua em discussão. A emenda, né? A emenda número 38/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda número 38/2021 foi aprovada por todos os vereadores. Agora o projeto de lei. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples, votação do primeiro turno de votação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei foi
aprovado por todos os vereadores em primeiro turno de votação. Próximo. Projeto de Lei número 109/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que transfere imóvel classificado como de uso comum do povo para bens do patrimônio. Autoriza sua alienação na modalidade investidura. Imóvel localizado na Rua Sebastião Leite de Camargo, lote 07, quadra A, Chácara Flor da Montanha, Amparo, São Paulo. Eu gostaria de ressaltar aos senhores vereadores, a investidura é a incorporação de uma área pública ao terreno particular confinante. Vale lembrar que isso se dá quando a área se apresenta sem utilidade, ser considerada isoladamente. Nesses casos, havendo autorização legislativa e mediante o pagamento do preço pelo valor da avaliação, é possível a regularização dos imóveis de acordo com o novo traçado. É o que nós estamos votando agora. O projeto está em discussão. O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Se estiver pagando o que vale. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de Lei número 110/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que transfere imóvel classificado como de uso comum do povo para bens do patrimônio. Autoriza sua alienação na mobilidade investidura. Imóvel localizado na Avenida Augusto Baraça, número 1178, lote 4A, Silvestre 1, Amparo, São Paulo. Vale ressaltar que é a mesma situação do projeto anterior. O projeto de lei está em discussão. Presidente, eu acho legal a gente comentar aqui que existe inclusive no projeto uma foto, né, Isso, da exatamente. área do terreno. Então, basicamente, o que está acontecendo? A gente tem um terreno grande e existe um pedacinho que pertence à prefeitura, bem Isso. pequenininho. Que não e serve aí, de nada para a que municipalidade. não tem né? como a prefeitura usar, porque é um pedacinho minúsculo, por assim dizer, e a pessoa que vive naquele local está quase dentro do terreno dela, né? Como se fosse isso daqui, né? Um corte, assim, né? Esse pedacinho é da prefeitura e tudo isso aqui tem um dono particular. E aí a prefeitura iria vender esse pedacinho para o particular para que componha, já que é um espaço que não tem nem como se efetivar algum tipo de serviço ali. Tanto é que é 14 metros, né? Sim, é bem pequenininho. Isso. Quadrados. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei número 110/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, foi aprovado por todos os vereadores. Explicação pessoal. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Vereador Conrado. Senhor presidente, retiro a minha fala de hoje. Ok. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Coisa rápida, só lá. Mais uma vez, boa noite a todas e todos. Eu pretendo ser breve. Eu queria comentar que hoje eu estive na reunião, pelo menos em parte, da reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E esse conselho retoma suas atividades no dia de hoje. Eu fiquei muito feliz de poder, pelo menos, participar de uma parte da reunião. Na reunião de hoje,
ficou definido que as pessoas iriam dar uma relida no regulamento e apontar algumas mudanças, né, caso necessário, e uma nova reunião para uma nova data no início de dezembro. Como eu não fiquei até o final, eu preciso confirmar essa data, mas a gente coloca aqui para vocês novamente, quando estiver mais próximo, a nova data do próximo encontro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. É fundamental que a gente esteja, como eu já coloquei na defesa da emenda que fiz anteriormente, que a gente se envolva, que a gente participe dos conselhos existentes na nossa cidade. É importante lembrar que a gente aí está no aguardo de um plano diretor, porque é muito difícil fazer política de meio ambiente sem um plano diretor. E eu acredito que o retorno das atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que estava travado por algumas questões relacionadas à antiga gestão, dentre outras coisas, e ele retorna agora, e é fundamental a nossa participação, nosso envolvimento, e inclusive a cobrança do plano diretor. A gente precisa dele para conseguir efetivar os trabalhos relacionados à preservação ambiental, principalmente na nossa cidade. A gente sabe que a situação é séria, a gente sabe que a gente teve área urbana aumentada pela última gestão aqui em Amparo, né? E isso diminui as áreas de preservação. Isso é um problemaço, né? Então, a gente aumenta a área urbana, diminui a área de preservação. A gente precisa rever esse aumento. É importantíssimo que a sociedade civil esteja participando dessa discussão para que reveja essa atitude que foi catastrófica e será mais ainda no futuro, para o meio ambiente da nossa cidade. Outro ponto que eu queria colocar aqui para marcar a discussão é o 20 de novembro, no sábado, foi o Dia da Consciência Negra, né? É importante lembrar que essa data ela foi fixada no ano de 2011, mas o movimento negro vem reivindicando esse dia como um dia de luta, como um dia de combate ao racismo desde muito tempo atrás, desde a década de 1970, o movimento negro já se articula bastante para reconhecimento dessa data, né? A gente está em um país onde o racismo é a base da economia, da política e até da cultura. Muitas vezes a gente usa o termo cultura numa forma do senso comum, eu mesma acabei de usar há pouco, mas a gente sabe que cultura é um termo muito complexo. E cultura não necessariamente quer dizer coisa boa. Nós temos culturas, hábitos, que não são tão legais, e o racismo é um exemplo claro disso, né? Então a gente tem que, mais do que nunca, ser antirracista aqui no Brasil. Por quê? Porque como o racismo está inserido na estrutura de formação do Brasil, é muito difícil da gente acabar com isso. É muito difícil, porque muitas vezes, gente, as pessoas agem de forma racista, se colocam de forma racista sem nem perceber, porque está dentro do imaginário da nossa população, dentro da subjetividade. Então, o racismo não é só uma ofensa direta, né? Ele está inserido nos símbolos, ele está inserido numa relação subjetiva entre as pessoas. Por quê? Porque ele está na base formadora do Brasil, infelizmente, né? É importante lembrar que entre o século XVI e XIX, foram mais de 6 milhões de pessoas trazidas de forma forçada para o Brasil. Esse termo na geografia a gente chama de migração forçada, e essas pessoas foram arrancadas do seu território, trazidas aqui para o Brasil. E em dados momentos da história, em vários espaços da sociedade brasileira, as pessoas pretas representavam 70% da população. Então a gente olha, poxa, 6 milhões, mas isso não parece muito. Mas quando a gente volta nosso olhar, sem ser de forma anacrônica, né? A gente volta ali atrás para o momento, para o contexto histórico específico, isso era muita gente. A gente está falando de áreas, repito, com 70% de população negra. Então, as bases do nosso país se sustentaram na escravidão. E isso virou hábito da população. A população se posicionar de forma racista se tornou um hábito, se tornou cotidiano e está presente nas estruturas do Brasil. A gente percebe isso, e eu peço para todo mundo olhar para a galeria de presidentes que a gente tem aqui na Câmara Municipal. A gente não tem presidentes da Câmara negros, e aí vale ressaltar que nem mulheres, né? Então é importante a gente observar esses símbolos, né? Quantos negros a gente observa aqui hoje? Quantos negros a gente observa ao longo da história da Câmara Municipal? Quantos negros a gente observa no Senado Federal? Quantos negros foram prefeitos ou candidatos a prefeitos, quiçá candidatos a prefeitos em Amparo? Então a gente tem um problema estrutural aí. E a gente não pode fechar os olhos para esse problema. Esse problema, a luta antirracista, ela não pertence à esquerda, ela não pertence à direita, ela não pertence a partido X ou partido Y. A luta antirracista é um dever de todo cidadão. Porque quando a gente vive num país
extremamente racista como o Brasil, a pessoa não está tendo seu direito básico de ser cidadã, de ter uma vida digna, de ter acesso às condições mínimas. Porque quando a gente olha a população pobre do Brasil, a sua maioria é preta. Isso não é coincidência. Isso é um fator histórico. Quando a gente olha as vítimas de violência no Brasil, 75,7% são pessoas pretas. Em 2018, apenas 18,3% dos jovens no ensino superior eram pretos. No Brasil, menos de 18% dos médicos são pretos. E a gente vive num país onde 50% da população é preta. Então está na hora da gente discutir projetos e ações antirracistas no nosso município. Muito obrigada e viva Dandara, viva Zumbi dos Palmares. Próximo inscrito. Vereador Carlos Casotti. Eu solicito a vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, imprensa local. Eu gostaria de usar essa tribuna para falar alguma coisa a respeito de alguns requerimentos que eu apresentei nessa casa hoje, requerimentos a favor da nossa GCM. Eu recebi essa semana, a semana passada, membros da GCM que me solicitaram certas cobranças à municipalidade de forma pontual. Então eu apresentei alguns requerimentos para que a vida dos nossos patrulheiros, as pessoas que compõem a corporação GCM, seja mais valorizada pelo executivo aqui da nossa municipalidade. Eu gostaria também de colocar meus agradecimentos aos vereadores dessa casa, referente a um projeto que foi sancionado pelo senhor prefeito, que dispõe sobre a criação do Dia do Líder Comunitário no âmbito do município de Amparo. Esse projeto foi aprovado nesta casa, agradeço aos senhores vereadores, e agora foi sancionado pela municipalidade. Eu gostaria de falar mais alguma coisa sobre a criação desse líder comunitário, mas eu gostaria também de parabenizar os senhores vereadores. No caso, no mesmo diário oficial que foi publicado essa lei, também foi contemplada a lei número 4189, da vereadora Rosinha, que eu parabenizo, que institui no município de Amparo a Semana Nacional de Valorização à Vida e Prevenção ao Suicídio e dá outras providências. Também a vereadora Silvia Forato, que foi sancionada a lei número 4191, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no âmbito municipal. O vereador Farlim, lei número 4192, que institui a Semana do Combate à Pedofilia no município de Amparo e dá outras providências. E do vereador Edilson Chaves dos Santos, lei número 4193, que institui a Semana da Pessoa com Deficiência Física no município de Amparo e dá outras providências. Então, é esta Casa Legislativa preocupada em diversos setores da sociedade. Então, eu parabenizo o trabalho de todos os vereadores. Eu gostaria de falar a respeito, em particular, desse projeto que cria cria o Dia do Líder Comunitário no âmbito da nossa municipalidade. O que eu queria dizer é o seguinte: a gente tem que valorizar as pessoas que estão em contato direto com a população e traz as reivindicações de uma sociedade, de um núcleo da sociedade, para que a municipalidade tome conhecimento daquilo que realmente eles estão precisando. Eu falo isso porque eu vim de um bairro, distrito de Três Pontos, e a gente sabe o quanto é difícil, tá, a gente ser atendido e o quanto é duro as reivindicações. Alguém da municipalidade, algum vereador, né, estar presente para acolher as nossas reivindicações. Então, humildemente, eu gostaria de colocar nessa casa a intenção, porque nós temos o ano que vem. Esse ano foi um ano atípico, nós não conseguimos fazer reuniões, nós não conseguimos desenvolver um trabalho de uma forma eficiente. Quem sabe o ano que vem, se o Senhor nosso Deus assim o permitir, as coisas aconteçam de uma maneira que a gente possa desenvolver o trabalho da vereança com mais fluidez.
Então, a minha intenção é que a gente faça, logo no começo do ano, uma grande reunião convocando os líderes comunitários. Exemplo, Distrito de Três Pontes, Distrito de Arcadas e de todos os bairros da nossa cidade, para que eles, se não tenham representantes, que formem representantes, para que, através de associações de bairros, eles tragam as suas reivindicações de modo pontual. Isso vai favorecer o trabalho dos nossos vereadores também. Com isso, eu gostaria que os líderes comunitários, por exemplo, apresentassem: tal dia eu vou ter reunião no meu bairro. A gente, logicamente, convidaria os vereadores, que os vereadores tomassem ciência naquele local que haverá uma reunião, e os vereadores interessados em ajudar aquela comunidade iriam lá e participariam e trariam as reivindicações para o executivo, para que as reivindicações daquele povo fossem realmente bem aceitas. A intenção é essa. A outra coisa que eu gostaria de falar é que aqui nessa casa tem um projeto chamado Câmara Jovem, né? Eu gostaria de o ano que vem também fazer com que esse projeto tomasse força e tomasse pulso, porque eu acredito muito no engano, se a gente incentivar a nossa juventude, fazer a juventude participar ativamente da nossa vida política, no futuro nós teríamos uma sociedade mais bem instruída e mais politizada, não tendo distanciamento. Aqui é uma casa de leis, então nós temos que trazer o povo para saber como é que funciona a Casa de Leis. É uma satisfação para nós ver a casa com bastante gente participando das sessões da Câmara. Isso é muito importante. Agora, nós teríamos que plantar a sementinha, trazer os jovens. A minha intenção é visitar escolas, fazer um contato com as diretorias das escolas e trazer, a cada 15 dias, uma escola para vir aqui conhecer o nosso legislativo, fazer uma sessão só com crianças, né? E isso nós vamos envolver, se vocês sabem a minha forma de trabalhar, não vai ser um projeto do presidente, vai ser um projeto de todos os vereadores. Quero envolver todos vocês nesse projeto e que a gente, com uma força unida, a gente possa mostrar para a juventude o quão importante é a participação deles na vida política da nossa cidade. Gostaria também de dizer que na semana passada nós convidamos os vereadores, nós tivemos aqui na Câmara Municipal a apresentação de um projeto que visa a construção da nova sede da Câmara Municipal. Então eu gostaria de convidar a imprensa local para que um dia dessa semana viessem até a Câmara Municipal para a gente apresentar o projeto para vocês, mostrar como que é o projeto que nos foi apresentado e aquilo que a gente está programando para o próximo ano, para que a gente, pelo menos, se não consiga construir o ano que vem, a gente dê o pontapé inicial para que a gente possa ter uma nova Casa de Leis definitiva em nosso município. Então eu gostaria, depois da imprensa local, depois que terminar essa sessão, a gente conversar, combinar um dia, para que a gente possa apresentar para vocês esse projeto. E depois, a sociedade também, se tiver interesse em conhecer o projeto, a porta da Câmara Municipal, a porta dessa presidência está aberta para quem quiser saber do projeto, será muito bem atendido. A gente mostrará para vocês de uma forma como vai ficar, e como a arquiteta, que sinceramente foi uma coisa muito bonita, um trabalho maravilhoso feito pela arquiteta Joana, que eu acho que foi de encher os olhos de todos os vereadores. Acredito que a nossa municipalidade também vai ficar muito feliz em ver pelo menos um projeto de execução para que a Câmara Municipal tenha uma casa definitiva aqui no nosso município. Eu acho que por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos. Próximo inscrito. Vereador André. Bom, vamos lá, o meu é rápido, eu sou bem curto e grosso. Então, boa noite aos vereadores, público, imprensa. Quando eu disse aqui que eu era favorável, o que aconteceu? De repente, eu estou em casa, alguém liga, está tendo intervenção na Santa Casa, eu corro lá.
intervenção que a justiça autorizou. Aí depois a gente é obrigado a votar uma coisa que já tinha sido autorizada pela justiça. Aí depois vem o prefeito, pede autorização para investir um valor X na Santa Casa. A gente autoriza. Aí depois a mesma justiça que manda, desmanda. Aí agora a gente é obrigado a votar não aquilo que a gente era favorável. A gente realmente tem que obedecer à justiça. Mas eu não concordo. Se a gente aprovou o dinheiro para ser usado na Santa Casa, independente de quem está tomando conta, está fazendo coisa errada, é outra coisa. Mas a Santa Casa está precisando de ajuda e eu ainda acredito que esse dinheiro que a gente aprovou para ser usado lá, tem que ser usado lá. Eu digo, voltei atrás disso não, porque a lei não me permite. Eu tenho que respeitar, mas independente de lei e respeitar ou não, eu não concordo. Meu primeiro voto favorável a investir lá continua de pé. Próximo inscrito, por favor. Vereador Dil. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham. Acho que todo mundo falou aqui. Esquecemos de tocar num ponto muito importante, que é o projeto de lei que deu entrada a essa casa do selo verde, né? Eu acho que é um projeto polêmico que deu entrada essa semana. Tivemos aqui uma audiência pública com o pessoal da prefeitura, a procuradoria, né? O setor jurídico também, e que apresentou não só para nós vereadores, mas para a população em si, esse projeto tão complicado, né? Que é o selo verde, que na verdade é a taxa do lixo, né? No passado. Chama atenção algumas situações do projeto, presidente, que acaba colocando até os vereadores numa saia justa para votar, né? Porque existe uma lei que antes não era obrigado, né? Acho que em 2000 e... Quando passou para essa casa? 2017, né? 17. Sim. Existia a lei, mas não era, vamos ser justos, né? Não era obrigatório a colocar a taxa do lixo. A partir de 2020 agora, o governo federal, através do marco do saneamento, passou a ser a criação dessa taxa, além de ser legal, né, ela ser obrigatória em todos os municípios. Então, a gente estava conversando agora há pouco na Comissão de Justiça e Redação, a gente está vendo todos os critérios, o que manda a lei, o que fala a lei de amparo. A gente está vendo outros municípios também que implantaram, alguns que também agora, há poucos dias atrás, foi mandado para as câmaras e não foi aprovado, né? Mas também a gente fica numa situação meio complicada, porque parece que tem, não sei se é ou não, a nossa procuradora também está vendo essa situação, que parece que o Ministério Público está apertando também as câmaras de não estar votando isso, né? Que com uma sanção até dos vereadores, que eu acho também que é ilegal, né? Porque aqui o que manda é a Câmara, acho que tem poder para vetar ou não, porque senão também não tem sentido ser vereador, ter a Câmara, né, se for ser imposto, né? Mas o que chama atenção também, que eu estava falando lá, até a gente estava discutindo na comissão, que existe até ações contrariando essa lei, né? Que essa lei federal, na verdade, ela é inconstitucional, porque ela cria, olha só, se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas assim, ela cria uma atribuição para o município de instalação, de instituição dessa taxa, né, pelo governo federal. Agora, o município ele tem poder para escolher se ele pode ou não colocar essa taxa, né? O governo federal quer impor. Há poucos dias atrás, um tempo atrás, a gente viu que o governo federal queria
queria tomar conta, cuidar assim da parte do Covid, né? Cuidar da parte de vacinação, inclusive de fechamentos, e o governo federal não queria que fechasse as empresas, o comércio e tal, mas perdeu no STF como deu essa situação para o município e para o estado. Ele liberou isso para o município e estado. Quem manda é o prefeito, quem manda é o governador. Então, se o STF fez isso, por que agora eu tenho que obedecer o governo federal e implantar isso aqui para a população? Olha a situação que coloca nós, vereadores, né? Em que não impõe uma situação que para nós, até para votar, fica meio complicado. Então, a gente pede aí até falando até da taxa, né? Se você pegar o projeto, você vai ver que tem vários itens aqui de isenção, né? Isenção para as pessoas que tem uma casa até 80 metros quadrados, mas que ganha até 1.200 e poucos reais, que mora na casa, comprovadamente. Isenção para as entidades, isenção para as igrejas, isenção para quem recebe o Bolsa Família. Então a gente vê também que no projeto trata de várias isenções, mas é uma situação complicada para ser votada, né? Eu fico pensando, até estava falando lá com alguns vereadores aqui, não sei se é da base do governo aqui também, que na época saíram colhendo assinaturas, né, contra naquela época. Só que naquela época não era obrigado a ter colocado, só que agora parece que é obrigado. Então, olha a situação também do vereador que está nessa casa e que correu atrás de assinatura, tudo, para o projeto de lei que acabou tirando a taxa de amparo. O que chamou atenção também no projeto, que a gente tem que falar aqui, da questão do selo verde. Deixa eu ver aqui onde que está. Aqui, ó. O morador de amparo que se deslocar a um dos pontos de coleta do programa Selo Verde para entrega de materiais receberá créditos que poderão ser utilizados na forma regulamentar. Qual forma regulamentar? Isso aqui nada mais é do que o projeto Via Verde que a gente instituiu na prefeitura, que eu fui lá como secretário de Assistência Social, a gente foi até Santo André, trouxe o projeto Via Verde para o amparo, só que a única diferença é que isso aqui vai gerar créditos, e o Via Verde era trocado por alimento, né? A pessoa ia com, não lembro mais se era 3 quilos, 5 quilos de reciclável, e recebia 2 quilos de legumes, tal, meio assim, que isso aí já existe em algumas cidades também. Então nada mais é de que isso está mudando só para créditos. Então é um projeto que a Comissão de Justiça aí vai fazer alguns ofícios pedindo algumas informações e a gente está vendo a melhor maneira possível, mas é uma situação que até aqui cabe a gente falar até por justiça, que o pessoal fica cobrando muito os vereadores até na internet, colocando umas coisas que assim deixa a gente até meio chateado, meio triste, porque a gente aqui quer fazer o melhor possível, né? E às vezes a gente está numa situação complicada, vamos deixar assim, porque é uma lei federal, né? Então, às vezes é difícil para o vereador também ir contra uma lei federal. Aí, não sei, vai ter que ter um entendimento muito grande, nós vereadores, prefeitos, para ver realmente o melhor para a população, né? Porque é difícil numa situação difícil que vivemos hoje, a gente taxar a população, mesmo que seja R$1, é complicado para a gente. Mas do outro lado também a gente tem que entender que é uma lei, né? E eu não sei como que a gente vai sair da situação, é melhor deixar para o jurídico aí para ver o que pode ser feito pela administração desse ano. É uma situação complicada, tá bom? E só uma coisa aqui também que a gente estava vendo, e vai ser um ofício também que a gente pretende mandar para a prefeitura para responder para a gente, né, Rosa? Osmar, é a questão que no projeto não fala da cobrança do lixo hospitalar, gerado também em farmácias, laboratórios, clínica veterinária, que não deixa de ser também uma coleta, e até hoje nunca fizeram uma cobrança nesse sentido. Então, se a população também tem que pagar isso, tem que pagar esse pessoal também tem que pagar, né? Então é isso, presidente. Obrigado.
Próximo inscrito. Sem mais inscritos, presidente. Sem mais inscritos, vamos passar para a tribuna livre. Tribuna livre, 30 minutos para o inscrito, conforme inciso 1º, parágrafo 2º, do artigo 117 do Regimento Interno. Nós convidamos o senhor Henrico Marcato da Costa Manso, inscrito para a tribuna livre dessa sessão, para que faça uso da palavra. O assunto especificado pelo munícipe, assuntos que abordam projetos e instituições juvenis como Demolai, Interact, escoteiros, tiro de guerra e até mesmo escolas, demonstrando a importância dessas entidades. Após a exposição, os senhores vereadores e senhoras vereadoras que desejarem terão 3 minutos em apartes. Logo após os apartes, o orador terá mais 3 minutos para as considerações finais. Seja bem-vindo, a tribuna é toda sua. Obrigado, senhor presidente. É uma excelente noite a todos. Cumprimento o presidente, primeira secretária, segundo secretário, vereadores e ao público presente. Eu inicio a minha fala falando justamente sobre um ponto que o senhor presidente acabou tocando hoje e também pegando um gancho do meu amigo Bruno Nora, que está presente aqui hoje, e que, se eu não me engano, o vereador Conrado acabou falando que, no caso, é a falta do público jovem aqui na Casa de Leis, né? Então, por esse motivo, eu trouxe alguns assuntos aqui, que são alguns grupos destinados ao jovem e à formação do jovem, e até por isso eu fiz questão de chamar o pessoal que representa esses grupos aqui para poder estar presente. Inclusive, até teve algumas pessoas ali que comentaram: nossa, eu não sabia que era assim, que legal, vou passar a vir mais. Sinal que, graças a Deus, é um avanço que a gente está dando. Então, queria começar falando sobre os jovens e a política. Por que eu vejo que os jovens hoje em dia, eles se distanciam da política? Simples, porque a gente liga a televisão e a gente só vê sobre política, esquema de corrupção, grandes crimes sendo cometidos e também os rótulos que os políticos recebem. Infelizmente, nem todos os políticos são assim. Vejo até aqui nessa casa que existem políticos muito dedicados e muito bem formados para poder cumprir essa determinada função, mas que os jovens eles estão se distanciando cada vez mais por essa dificuldade. Só que a gente esquece que logo menos quem vai estar aqui nessa Casa de Leis somos nós, de 15, 16, 17, 18, 20 anos atualmente. Um dia nós, esse pessoal que está aqui hoje, vai estar ocupando a cadeira dos senhores. Então a gente tem que investir nisso daí. Até usando uma fala da Silvinha, para que a gente aplique uma política pública e ela seja efetiva, a gente tem que aplicar um investimento. Se não tiver investimento, a gente não consegue obter um resultado. Aí é que tá. Como é que esses grupos, eles contribuem para o jovem e a sociedade atual? A começar pelo movimento escoteiro, é um movimento ao qual eu faço parte desde 2014 e é um movimento criado em 1917 por um general de exército inglês que chama Robert Baden-Powell. E ele criou o movimento escoteiro para poder formar líderes e também preparar para o combate, porque na época tinha muito essa questão de guerra, de combate e tudo mais, mas essa era a finalidade do escotismo na sua criação. Hoje em dia já mudou um pouco e o objetivo do escoteiro hoje é ser um movimento de educação não formal. Então não tem lá uma sala de aula que senta, estuda como se fosse uma escola, mas sim complementa os estudos escolares e familiares, aplicando lá conceitos de disciplina, conceitos de honestidade e determinadas atividades que pode desenvolver intelectualmente, pessoalmente e espiritualmente o jovem que está inserido dentro do movimento escoteiro. E isso com certeza gera um grande lucro para a sociedade, porque fazer isso, querendo ou não, é fazer política. Não uma política partidária, mas sim uma política em que a gente consegue melhorar a sociedade. E claro que todas essas atividades que são promovidas lá são extremamente variadas. A gente tanto dorme em abrigo quanto faz arrecadação de fralda para o Lar dos Velhos. A gente tanto come numa fogueira quanto faz
quanto vende biscoito, por exemplo. Não, a gente não vende biscoito. Vender biscoito é nos Estados Unidos. Aqui em Amparo a gente vende pizza. E a gente vende pizza justamente para isso, para que a gente arrecade o dinheiro e doe para uma Santa Casa na Sintra, para que a gente doe para um lar dos velhos, para um orfanato, como a gente já fez diversas vezes nesses 13 anos que o grupo existe. Bom, o Demolei, escreve Demolai mesmo, mas na realidade é Demolei. Na realidade, Molay é uma cidade francesa em que nasceu Jacques de Molay. Jacques de Molay foi o 23º grão-mestre da Ordem dos Templários. É um pouco grande, mas resumindo, ele era presidente daqueles caras lá das cruzadas que foram em busca da reconquista da Terra Santa que estavam na mão dos islâmicos. E a Ordem de Molay recebe esse nome por quê? Porque o Jacques de Molay ele foi preso e torturado durante 7 anos para poder contar onde estavam os soldados, onde estavam os tesouros que a ordem tinha. Então, ele foi fiel ao seu juramento, não dedurou nada nem ninguém. Então, por isso, hoje em dia, ele é o nosso herói mártir, tanto que foi queimado em fogueira às margens do rio Sena. Não sei, essa parte de rio aí... Silvinha, é rio Sena? Ah, acertei. Então, a Ordem de Molay ela foi criada em 1919 por um maçom que chama Frank Sherman Land. A missão dele era resgatar jovens que estavam reféns de serem órfãos devido a uma crise que acontecia lá nos Estados Unidos por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, vários homens da época foram mandados lá para a Primeira Guerra Mundial e seus filhos ficaram órfãos devido ao combate, devido à fome, à crise. Então, Frank Sherman Land, ele criou a Ordem de Molay para poder resgatar esses meninos e dar um pouco de superação para eles e formar esses garotos. Então, a Ordem de Molay, ela completou 100 anos em 2019, 102 anos esse ano, e é um pouco desconhecida aqui em Amparo, e até por isso que eu faço questão de falar dela aqui na casa, porque, por exemplo, ano passado, como o Bruno bem disse na fala dele, há umas semanas atrás, nós fizemos uma arrecadação de alimentos na frente da prefeitura, via drive-thru. Só que essa arrecadação não teria acontecido sem o apoio do poder público. Não falo sobre gestão A, gestão B, se é o J, se é o C, ninguém. Mas sim que o poder público ele tem sim esse poder de ajudar a gente. E que todos esses grupos que eu estou citando precisam da ajuda do poder. Investimento. Perfeito? Então, como nós somos ainda um tanto quanto desconhecidos, convido os senhores a conhecer um pouquinho mais, porque o nosso trabalho é lindamente perfeito. E a missão do Demolay é resgatar garotos, é uma ordem só para meninos de 12 a 21 anos de idade, então resgatar garotos bons na sociedade e devolver eles para a sociedade após os 21, muito melhor do que eles entraram. Essa é a missão da Ordem de Molay. O Interact é uma instituição a qual eu não fiz parte, porque eu não conhecia. Porque se eu soubesse que o Interact existisse, com certeza eu ia querer fazer parte. O Interact ele foi criado em 1960, só que na realidade ele foi idealizado em 1960 por um rotariano, que era presidente do Rotary na época, o Harold Thomas. Então ele delegou 5 rotarianos para formar uma comissão para poder criar um Rotary para os jovens. E foi assim que em 1962, 23 estudantes fundaram o Interact International, se eu não me engano. É isso, né, Lucas? Perfeito. Qual que é a missão do Interact? Também é formar líderes e também figuras sociais expressivas. De que forma? Eu assisti um vídeo hoje sobre o Interact, até por não fazer parte, tive que me inteirar um pouquinho do assunto, em que um interactiano falou que a missão do Interact é, aonde só tem pedra, atirar a primeira flor. Então, se a gente acompanhar o Interact aqui de Amparo, é um pessoal que faz uma campanha muito linda de arrecadação de alimentos, fraldas, com questão ao meio ambiente, e todas essas coisas com certeza têm a ver com a nossa sociedade. Por isso que também faço questão de trazer o Interact aqui para dentro. Bom, agora acredito que esse daqui é o mais conhecido dos senhores, que é o nosso tiro de guerra 02001 de Amparo. Como a gente diz lá dentro, né? Tiro de guerra.
há mais de 75 anos formando cidadãos reservistas para o Exército e cidadãos para o Brasil. Essa é a missão do tiro de guerra. Lá dentro, os atiradores aprendem, querendo ou não, né? Porque ou é na força, brincadeira. Mas é a missão do tiro de guerra formar o caráter dos garotos de 18 e 19 anos, cumprindo horário, fazendo a barba, cortando o cabelo, que é tendo a sua preparação e apresentação individual. Então isso com certeza lapida o caráter do jovem para ele poder, assim que sair do tiro de guerra, sair muito melhor do que ele entrou. Tanto que os meninos do TG estão aqui presentes hoje. Eu também sou atirador do tiro de guerra e é por isso que eu faço questão de trazer o tiro de guerra aqui para dentro. Porque há mais de 75 anos, inclusive aqueles pracinhas que foram para a Itália na Segunda Guerra Mundial, saíram aqui de Amparo, alguns deles, né? E inclusive dão nomes a algumas ruas aqui da cidade de Amparo. Não vou lembrar o nome delas porque não passei a estudar isso, preciso me aprofundar, mas sei que a história do tiro de guerra aqui de Amparo é excelente e não tem uma pessoa que fale mal do TG. O TG surgiu em 1902 e era uma sociedade de tiros ao alvo, que foi fundada para justamente proteger algumas partes de terra. E elas eram denominadas linhas de tiro. Só que em 1916, graças ao apoio de Olavo Bilac, que hoje em dia ele é o patrono do serviço militar obrigatório, ele se consolidou nesse tipo que a gente conhece hoje, fazendo uma seleção geral, só para garotos que completam 18 anos no ano da inscrição e tudo mais. E a missão é a Escola de Civismo e Cidadania. Então lá a gente aprende direitos, claro, mas principalmente os deveres de nós como cidadãos. E a cidadania, que a cidadania é a prática dos nossos direitos e deveres. Então a missão do tiro de guerra vai muito além do que vestir farda e aprender sentido e descansar. Perfeito? Então, para quem vê o TG só como um mini exército, não. Também é formar homens, também é formar caráter e também é formar tudo aquilo que é de bom para uma sociedade. Finalizando e concluindo a minha fala, eu venho dizer que todas essas instituições têm o mesmo objetivo, que é lapidar e formar o jovem, para daí assim, quando ele atingir determinada idade na sua vida adulta, ele esteja preparado para poder lidar com as dificuldades da mesma. Só que elas têm o mesmo objetivo, mas elas também precisam de apoio, tanto do poder executivo, legislativo, judiciário, seja de quem for. Por isso que, quando a gente fizer alguma campanha, não só Escoteiro, Interact, Demolei, mas qualquer uma delas, que os senhores apoiem. Não apoiem só porque eu sou vereador e eu vou tirar uma foto e postar que eu estou trabalhando. Não, mas sim a intenção. O que mais importa de tudo que a gente faz na vida é a intenção e não a consequência. Se eu vou lá e eu quero tirar uma foto de uma arrecadação de alimentos lá para Santa Casa na Sintra, eu vou tirar e eu vou postar com o intuito de divulgar a atividade, de divulgar o resultado, e não para poder mostrar o trabalho de ajudar o outro, porque na minha humilde visão, ajudar o outro, a empatia é nada mais do que a obrigação de um ser humano. Tem outros projetos também na cidade destinados ao jovem, como, por exemplo, a Ação Social de Amparo, o ASA. Eu tenho um trabalho voluntário lá no ASA, ao qual eu faço, né, que é de dar aula de inglês para as crianças. Porque a gente sabe que, bom, o ensino público aqui no Brasil não é daqueles. Então, vejo pessoas com dificuldades em português, quanto mais em inglês. Tenho um humilde conhecimento em inglês, não posso falar que eu vou chegar aqui e eu vou falar tudo o que eu falei em inglês, não, mas o pouco que eu tenho, eu tento transmitir para as crianças de uma forma que elas possam aprender um pouco e poder absorver isso que é tão importante quando elas forem mais velhas. E o ASA, ele precisa de ajuda, ele também precisa de apoio, ele vive de doação, enfim, é uma instituição que cuida de crianças pequenas, de crianças em algumas vezes carentes, então é uma instituição que precisa de apoio e eu venho aqui para poder pedir apoio dos senhores. Não que esteja caindo prédio, nem nada, mas que toda ajuda é sempre muito bem-vinda, ainda mais para poder cuidar de quem mais precisa. Uma frase que eu estava conversando com um amigo meu, Rodrigo Ferreira, nesse final de semana, ele falou
Bom, eu achei um tanto quanto filosófico, mas a gente estava conversando e isso ficou gravado em mim, até porque eu já sabia que eu ia vir aqui na tribuna. Ele falou tão simples que ele citou: para mudar o mundo, você precisa mudar o homem. E se você muda o homem, você não muda só o mundo, você muda tudo. Se a gente parar para pensar, isso é pura verdade. Mas ele falou tão simples, que eu senti uma profundidade nesse pensamento dele e quis trazer aqui para hoje. Por isso que a educação é a chave para o futuro. Como eu falei, se a gente investir nas crianças, um dia elas estarão aqui. Um dia elas saberão o que faz um vereador. Porque eu duvido que se a gente chegar numa escola, hoje em dia, de um 6º, 7º ano e perguntar o que faz um vereador, se alguma criança vai saber. Se ela souber, meu Deus, parabéns, ela foi atrás. Porque, infelizmente, a gente não vê isso hoje em dia. Até pessoa da minha idade vem perguntar: meu Deus, o que faz um vereador? Será que é tão fácil assim obter a resposta? Para mim só basta do apoio daqueles que têm o poder na mão. Eu trouxe um dado aqui também. Estive na cidade de Maringá neste final de semana. Até mandei uma mensaginha no grupo lá, que é em comum com alguns dos senhores. E eu fico espantado com a evolução que Maringá tem. Maringá é uma cidade excepcional. E eu pude ver um ponto importante nisso também na educação. A minha irmã, que mora lá, minha irmã por parte de pai, mora em Maringá, e ela é aluna da rede municipal da cidade. E eu trouxe o seguinte dado: a escola de Maringá, ou melhor, a cidade de Maringá, tem 119 escolas municipais, sendo 64 os centros municipais de ensino infantil. Maringá tem 403.063 habitantes, sendo aproximadamente 40 mil desses habitantes estudantes na rede municipal. Esses dados eu peguei na SEDUC, que é a Secretaria de Educação da cidade. Ou seja, o que eu notei? A minha irmã, ela tinha ido para a escolinha muito cedo, então eu só pude ver quando ela chegou em casa. Quando eu olhei, ela estava com um tênis escrito Secretaria Municipal de Maringá. A meia dela escrito Maringá. O shorts do uniforme, o logotipo da escola. A camiseta também. Eu falei assim: mas meu Deus, só falta a mochila da criança ter o logotipo de Maringá. Sim. Lá, a mochila dela era de Maringá. Para vocês verem o tanto que o pessoal lá investe em educação. Não cheguei a ver a respeito técnico do material, mas se a gente chega ao ponto de ver uma escola, ou melhor, uma cidade que dá até tênis para a criança usar na escola, com certeza a educação que essa cidade vai ter e a evolução que ela vai ter para o Brasil, para o estado do Paraná e principalmente ali no município, vai ser absurdamente. Do mais, agradeço a presença de todos aqui nessa noite, aqui nessa casa, principalmente aos integrantes dos grupos que eu citei: Escoteiro, Raquel, os meninos do TG, os meninos do Demolei, do Interact, Lucas, muito obrigado. Tio Ademir, que é nosso presidente lá no Demolei, e aos senhores vereadores por me concederem, e ao presidente, por me conceder esse espaço aqui na noite de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado por sua explanação. Agora eu vou deixar a palavra aberta, cada vereador vai ter 3 minutos para fazer perguntas, posicionar a respeito da sua fala. Eu gostaria de deixar a palavra aberta. Algum vereador gostaria de... Pois não, pastor, eu nem vou marcar tempo, pastor, porque eu acho que não precisa, né? Quero parabenizar o Henrico, Você conhece, muito importante a fala dele. Eu vou começar pelo final que você falou lá de Maringá. Nosso prefeito tem um projeto para esse ano que vem, nós fazer o mesmo que está fazendo lá. Roupa, tênis, todo completo para as crianças, bolsa, isso é muito importante. Então acho que foi mochila, Não, mas a roupa completa, de repente nós podemos conseguir também que ponha a mochila, Mas eu acho que foi bom você ter visto e falar aqui, porque isso aí só dá nobreza por aquilo que ele quer fazer. Eu também quero dizer para você que eu admiro muito um jovem, talvez você conheça ele. Estive lá em BH, que é o Nicolas Ferreira. Você já ouviu falar dele? Não conheço. Procura ver na internet. É o mais novo jovem vereador em BH. Ele tem 25 anos, formado em Direito. O moço fala muito bem, expressa muito bem. E ele conquistou uma cadeira lá
e tem feito um bom trabalho. Então, acho importante que os jovens estejam presentes nessa casa e lute também para estar conosco. Quando alguém falar mal de político, vai falar, é assim, quem está, aquele que está, quando sai, por mais que o outro faça bem, nem todos querem que o outro vá bem. Porque se o outro for bem, ele não entra. Mas devemos pensar no Brasil, pensar no nosso estado, na nossa cidade. E quem não quer tomar chuva, não sai na água, fica em casa. Então, independente que alguém critique ou não, eu digo sempre, só tacam pedra em árvore que dê fruto. Ninguém vai tacar pedra se você não der fruto. Então, saia, deixe que vai falar politicamente mesmo, você vai falar. Daqueles que se põem. Mas se os bons não se apresentam, vai vir os maus. Então se apresente. Então acho que os jovens, eles são a força do nosso país, né? E temos que sim trabalhar em prol de vocês. Meus parabéns. Próximo vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Henrico, eu agradeço você por vir aqui hoje, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer há pouco tempo, embora esse tempo seja curto, mas eu percebi de você um cara diferente, um cara educado, né, que questiona também e ao mesmo tempo dá soluções. Você falou aqui muito bem aí da questão da corrupção. A gente sabe que a corrupção no Brasil ela é estrutural, ela vem de cima, né, vem da federal, estadual e municipal também. E essa sua visão de jovem já está inserido na política, no debate político. Isso é essencial para uma sociedade mais justa, né? Colocar o jovem, interagir com os mais velhos. E você está de parabéns, nós já fizemos aí um trabalho juntos, né? Eu, você e o Bruno, né? Bruno. E a guarda a Regina também. Exatamente, a Regina foi ali que eu conheci um pouco do trabalho de vocês, até porque eu não conhecia vocês. Mas eu parabenizo você por essa oportunidade de vir aqui e venha novamente. E parabéns aí pela explanação, falou muito bem, viu? Muito obrigado. Obrigado, Conrado. Próximo vereador. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Henrico, primeiramente, elogiar a sua oratória. Se você tem uma oratória excelente, fala com clareza e objetividade, parabéns pela sua oratória. Também parabéns, mais uma vez, mais um jovem nessa tribuna livre. Esse ano é excelente ver tantos jovens que já passaram e que futuramente mais jovens vão passar por essa tribuna livre. Para nós é um orgulho, para nós vereadores, ver a juventude participando diretamente nessa tribuna livre. Eu aproveito também a sua presença, convocar a juventude para participar mais ativamente da política. Nós, sociedade, a gente precisa da participação da juventude na política. É como o Henrique falou, futuramente vocês todos praticamente estarão aqui também fazendo parte dessa política. Então vocês precisam estar ativamente participando dia a dia da política. Goste ou não da política, mas a política interfere em sua vida. Então você tem que participar dessa política. Seja política boa, seja ruim, mas ela interfere em nossas vidas. E a gente tem que fazer parte para futuramente a gente também participar dessas decisões. Então eu convoco a juventude. Participe. Faça igual o Henrique, o Bruno que já esteve aqui, mais outros jovens que passaram aqui também nessa tribuna aqui e deixaram a sua mensagem. Então convoco a juventude. E parabéns, Henrique, pelo desafio também de estar nessa tribuna aí. E faço o desafio a você. Continue nessa pegada. E que na próxima eleição traga pelo menos 50 jovens para fazer parte da política aí e disputar uma eleição aí, que a gente quer ver também a juventude aqui nessa casa também futuramente. Obrigado pela sua presença aqui. Com certeza, obrigado, Edilson. Próximo vereador. Pode falar, Rosinha. Primeiras damas, né, vereador? Com certeza. Agradecer pela explanação sua, você foi muito feliz na colocação. Demolei eu já conheço bem, porque eu tenho sobrinhos que fizeram parte. Eu acho o trabalho seus maravilhoso, empenhado sempre no bem, sempre ajudando o próximo. Essas campanhas que vocês fazem por lar, que eu sou voluntária no lar também, é de suma importância. E vocês fazem parte do futuro, sim. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã, quem vai estar? São vocês, os jovens. Então vocês têm que se inteirar da política. A política é criticada, mas tem a política sadia também. Tem os que trabalham honesto, que querem a coisa certa, e tem os que gostam de puxar o tapete, mas faz parte. Então esteja preparado para os momentos bons e para o ruim também.
Muito obrigado por você comparecer aqui. Obrigado, Rosinha. Pois não, Eu vereador. só queria parabenizar, dizer que eu fiquei feliz com o seu trabalho junto ao ASA. Amparo é uma cidade fantástica, né, na área solidária. O Rotary, o ASA, o Lions, os Vicentino, não conhecia o trabalho de vocês, mas eu fiquei muito feliz, cara, porque eu acho que tem que se unir, fazer campanhas para poder ajudar pessoas, o asilo, a Santa Casa, ou qualquer entidade que esteja precisando. E legal, estou muito feliz, é um prazer conhecer você. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Parabenizar você, Henrique, pela explanação sua aí a respeito de tudo que você falou aí a respeito da política, a respeito dos jovens também. A gente vê aqui da participação sua, né, no Demolei, tem os escoteiros, né, tiro de guerra também, que a gente conhece muito, conhece o trabalho. Fui secretário de Assistência Social, a gente sabe desse trabalho importante que vocês fazem. Aliás, todas as entidades de amparo que fazem. Amparo, como o André disse, é uma das cidades que tem a maior quantidade de entidades do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas Amparo é uma das maiores que tem, assim, proporcional, né, ao município, à quantidade de habitantes. Mas assim, então a gente fica feliz. E eu queria destacar alguns pontos aqui que você falou a respeito do jovem na política, da importância do jovem, né? O presidente estava falando agora de um projeto para essa casa, né, do ano que vem, dos jovens. E a gente sempre cobrou também essa situação na outra legislatura também, porque a gente precisa de vocês na política. Precisa que a gente sabe, eu como presidente do partido do PSD, eu sei como é difícil a gente montar dentro do partido o partido jovem. Sabe? É difícil, é diferente. Assim, tem alguns partidos que têm essa facilidade, né? Tipo do PT, PCdoB, alguns partidos assim mais de esquerda. Mas a gente vê a dificuldade nossa em trazer os jovens para a política. Às vezes consegue 2, 3, mas criar um grupo é complicado. Então, tomara que você aí na tribuna agora, né, outros jovens aí se entusiasmem pela política, participem através do projeto também que a Câmara quer pôr aqui. Vocês participem nas sessões, vejam como funciona o trabalho do vereador, como você bem falou aí. O trabalho do vereador, a importância do vereador, como você disse, o vereador, ninguém sabe o que o vereador faz. O vereador vota aqui, taxa do lixo. Vereador vota aqui, empréstimo. Vereador vota aqui o orçamento de amparo, que para o ano que vem passa de 370 milhões de reais. E junto disso fiscaliza a máquina pública, né? Só que a gente tem que fiscalizar. A gente tem que votar, a gente tem que fiscalizar, né? E a gente é cobrado na rua, a gente é cobrado nas redes sociais. Então, o vereador trabalha assim. Bastante. Muito ainda. Eu não posso falar pelos outros, assim, se tem vereador que não trabalha, aí cada um, na hora de eleger, lá de ser eleito, na urna, ele tem que saber para que ele vota. Mas o vereador tem que ser cobrado também. Mas também tem uma coisa muito importante, que é só para comentar o que o Henrique está falando, uma coisa muito importante, o vereador também tem que ser respeitado. Respeitado. E coisa que não acontece, principalmente nas redes sociais. Porque a gente está aqui, como eu falei, para votar da melhor maneira possível, para votar o que vai impactar lá fora, no município. Seja bom ou seja ruim, né? Mas a gente vê a total falta de respeito. A pessoa não sabe nem o que está votando, não sabe nem o projeto que é, não sabe nem a situação, mas ele fala mal do vereador. Ou fala mal do deputado, né? Então só é isso que eu queria falar. E sobre a corrupção que o Henrique falou, muito bem falado. Até o Conrado falou que vem de lá de cima. Eu vou mais além. Corrupção tem em todo lugar. Corrupção tem em todo lugar. Tá? Tem aquele médico que é corrupto, tem o advogado corrupto, tem o professor corrupto. Todo lugar tem. O cidadão corrupto. Mas chegou num ponto no país em que a corrupção é só colocada para o político.
É só político que é corrupto. O bancário que lá, o banqueiro que esfola o trabalhador brasileiro, que esfola, cobrando juros abusivos, absurdos, não são taxados como corrupto. Mas o vereador que vota aqui uma taxa de lixo, um empréstimo, é taxado como corrupto. É isso que tem que deixar claro para a população. Porque, desculpa só o termo, às vezes a gente vê umas coisas que deixa a gente de saco cheio da política. Entendeu? E a gente aqui quer fazer o melhor, quer fazer o que sabe, tudo que dá para fazer de melhor para a população. Só que a gente vê certos vamos dizer assim, algumas pessoas criticando sem conhecimento nenhum, sem base nenhuma, mas critica, chama o político de ladrão, de bandido, corrupto, fala todos os absurdos que tem que falar, entendeu? Sim, invade, só que não sabe. Agora, como eu falei, a corrupção tem em todo lugar, só que não cobra lá, cobra do governo, por exemplo, do presidente, do governo, do vereador, do prefeito, mas não cobra daquele empresário, não cobra daquele vizinho, né? Que às vezes deixa a calçada tudo suja, não cobra, mas é mais fácil cobrar do vereador. Pegando um gancho na sua fala... Só isso, eu Rico, mas só, Rosinha, só posso falar? Pois não, vereadora. Pode complementar. Obrigado, Dil. Pegando um gancho na palavra do Dil, porque aquele que só nega o imposto de renda, que compra receita para ele pagar menos imposto, ele não está sonegando? Ele não é corrupto? Ele não age corretamente também. Porque quantas pessoas que fazem isso, tira nome de um da família no médico, em outro nome, para ele poder apresentar no imposto de renda dele, ele está sendo corrupto também. Mas quem leva mais são os políticos. Só isso daí. Próximo vereador, quiser usar a palavra, fica à vontade. Presidente, só dar os parabéns, que já falaram tudo que tinha que falar, né, Eurico? E... eu ia falar pra você, tipo assim, novo, fala bem pra caramba, né? E de ajudar as pessoas, que nem lá no ASA mesmo você faz, eu conheço o trabalho lá, eu frequento bem aquele pedaço ali. E assim, hoje a população, quando você pede pra ajudar, você vê que tá fazendo um trabalho legal, cara, justo ali, né? As pessoas ajudam, muito fácil. Entendeu? Então eu trabalho bastante com essa parte aí, corro atrás pra caramba e inclusive a gente tá correndo atrás agora pra fazer uma festa pras crianças, começo do mês agora. Então foi assim, a gente deu uma volta no bairro, já conseguimos praticamente tudo. Então as pessoas gostam de ver as coisas andar, isso é bom. E só vou falar uma coisinha aqui que não tem nada a ver. Hoje eu tava vindo pra cá e uma ambulância parou no meio da rua, o pisca-alerta ligado. E as pessoas pararam atrás, e quando eu vim de moto, eu vi que o enfermeiro lá dentro estava atendendo o paciente. Acho que estava levando embora, acho que a pessoa passou mal dentro da ambulância, e as pessoas começaram a buzinar na rua, falta de educação, sabe? E eu vi que o motorista estava olhando para trás, e o cara na maca, não sei se é homem ou mulher, e as pessoas não têm mais educação nessa parte, não sabem nem o que está acontecendo, mas já começa a falar, igual o Gil falou. Reclama no Facebook, fala um monte, só que você vê aqui na sessão tem meia dúzia de pessoas, né? Então hoje o povo não tem educação, então esse é o complicado. Então, e vocês como jovem que está pegando você com a educação que você tem aí, parabéns, e um dia você vai ser muito grande, cara. Tem certeza. Obrigado. Algum outro vereador gostaria de fazer essa palavra, presidente? Pois não, vereadora. Bom, Henrico, a gente já se acompanha há um tempo, né? E eu sempre deixo em evidência a admiração que eu tenho por você. Eu sempre falo, Henrico, vem por aqui, vamos por ali, vamos dialogar aqui, porque é importante a gente se sustentar como juventude, como parte de um mesmo grupo, porque, por incrível que pareça, eu ainda sou classificada como juventude, então a gente está inserida nesse mesmo grupo, e eu acho que é fundamental que haja um apoio mútuo, e isso eu falo para o Bruno também. Queria também falar sobre, né, vários alunos meus que fazem parte do Interact, não alunos também, como o Lucas, que está aí representando muito bem esse grupo. E eu acho que quando você coloca todos esses espaços, eu vejo como potências, né? Como espaços de potência de criação dos novos políticos, das novas lideranças. E eu também participei de um grupo
antes de estar dentro da política, que me inseriu para o debate político, que foi a igreja. Eu me identifiquei muito quando você colocou a importância desses espaços, e principalmente dos que você já participou, para a sua construção, para a sua vida e para a construção do que você acredita, dos seus sonhos de sociedade, do seu projeto de cidade, de estado, de país. E eu me identifico muito com isso, porque, como eu disse, eu participei durante toda a minha juventude do grupo de Crisma, e foi ali onde despertou o meu interesse, foi ali onde eu fui tocada em vários momentos que eu falei, peraí, eu preciso me movimentar para transformar a realidade que eu vivo, né? A gente sempre falava que o reino dos céus, ele começa aqui na terra. Então, a partir dessa perspectiva, eu comecei a conseguir, junto com outro grupo, refletir e perceber que a gente tem sim que ocupar um espaço no lugar que a gente vive, na cidade que a gente mora, porque se a gente não ocupar esse espaço, como foi colocado pelos colegas, outras pessoas ocupam, e são pessoas que muitas vezes, não sei, não compartilham do mesmo ideal que a gente, dos mesmos sonhos, né? E é por isso é importante a gente ocupar esse espaço como juventude. E aí, quando eu penso na minha trajetória, no que você coloca aqui, na trajetória de todos esses espaços onde a juventude trabalha, eu penso em duas palavras: pertencimento e coletividade. Eu acho que essas duas sensações, elas salvam a vida da juventude. A gente fala muito, né? Até o Bruno colocou aqui sobre uma juventude que muitas vezes não sabe para onde vai, uma juventude que encontra entretenimento, de repente, em coisas que não são saudáveis, que não constroem uma sociedade melhor. E quando a gente tem essa sensação de pertencimento e coletividade, a gente, de certa forma, se preenche um pouco mais. E a gente consegue alcançar resultados interessantes e a gente consegue melhorar a gente mesma. Acho que você coloca muito bem que tem que começar pela gente, né? O poeta Sérgio Vaz fala isso, que toda revolução ela começa por nós mesmos, por uma revolução interna. E participar desses grupos, participar desses espaços de juventude, eles trazem essa sensação de pertencimento, de coletivo, de grupo, de fazer parte de algo. Isso é muito importante para nós, como juventude, fazer algo, pertencer. Então, eu fico muito feliz com a sua fala aqui, muito orgulhosa da sua participação, e eu acho que esse é o caminho, é o diálogo, é a democracia, e a gente consegue construir uma cidade, pelo menos, mais justa, quando a gente caminha dessa forma. Então, parabéns e muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Silvinha. Algum outro vereador gostaria de se manifestar? Para terminar, eu gostaria de agradecer primeiramente a sua fala. Você se expressa muito bem, gostaria de parabenizar a sua apresentação. E eu, na qualidade de presidente dessa casa, os vereadores dessa mesa, e eu acredito que todos os vereadores dessa casa que compõem o Legislativo, eles estejam muito orgulhosos pelo seguinte: a quantidade de pessoas que têm usado a tribuna. Eu acho que é a forma receptiva que essa casa está acolhendo, que está estimulando a presença de vocês aqui usando essa tribuna. Então, eu, além de parabenizar, eu gostaria de convidar outras pessoas. É importante a manifestação das pessoas, ouvir o que as pessoas têm para dizer, a forma que elas colocam certas situações. Então, a gente fica muito feliz de um jovem como você se expressar de uma forma bem clara, bem objetiva e mandar o seu recado. Você tem um futuro promissor, tá? Que Deus possa te abençoar. E possa, a tribuna está, essa casa está sempre aberta para que quando você sentir necessidade, se inscreva, passe pelos trâmites legais da casa, né? Tudo certinho, e a gente vai liberar o espaço para que essa tribuna seja usada com propriedade do jeito que você fez. Eu convido os jovens, venham, coloquem a sua posição. É importante para toda a sociedade de Amparo que vocês se apresentem. O futuro da nossa cidade depende dos jovens da nossa cidade. Tá? Gostaria agora quanto tempo você? 3 minutos para as considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, presidente, a todos os vereadores, principalmente pelos elogios, agradeço. E é justamente para isso que a gente busca a nossa evolução, né? Que toda evolução, todo trabalho deve ser reconhecido. Então, por isso, agradeço os elogios dos senhores. Não vou lembrar ao certo quem falou o quê, mas vou comentar tudo de um modo geral. Tem 2 citações que eu gosto e eu uso bastante. A primeira é do Edmund Burke,
que ele fala, que é muito conhecido, né? Que para que o mal triunfe, basta que os bons se silenciem. Então, para que os maus, ou melhor, as más pessoas tomem as posições dessa casa, basta que pessoas boas fiquem quietas, não queiram se inteirar na política, não queiram sair candidato, não queiram nada. Então, é basicamente isso. A segunda é até uma parte de uma música que chama A Vida é Desafio, do Racionais, que fala que 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Então, infelizmente, isso vem desde de lá de trás, desde um pouquinho antes de 1500, né, porque as coisas começaram não em 1500 de fato, mas é uma questão estrutural, querendo ou não. O fato de você chegar aqui no Brasil e cortar a árvore e dar um espelho para o índio, já começa uma corrupção, já começa uma má-fé, já começa esse jeitinho brasileiro que a gente conhece hoje. Então já começa lá de trás todos esses problemas que a gente tem aqui. E infelizmente, a política é um jogo. Não deveria ser, mas a política é. A política ela é feita para melhorar a sociedade e não para puxar tapete. Não para a gente querer se esconder, não para a gente querer atacar o outro. Não, muito pelo contrário. É para a gente melhorar a vida de quem está lá fora. Como? Utilizando as pessoas e os meios que a gente tem aqui dentro. Então, é isso que eu fico pensando às vezes. Por que tal pessoa faz tal coisa? Cara, a pessoa ela é eleita com tal propósito. E aí ela chega lá no cargo e faz completamente o contrário. Para mim não tem sentido nenhum. Se a pessoa só quer usurpar o Estado e está lá recebendo, sei lá, 16, 20, 30, 4 mil reais por mês, só porque aqui é um dinheirinho garantido que eu vou ter durante 4 anos pelo menos. Cara, isso daí também já chega a ser corrupção. Você não precisa nem desviar a verba, mas você chegar com uma má intenção, ao meu ver, já é corrupção, porque você enganou um quincalhão de gente que votou em você. Então, a corrupção começa bem antes dela acontecer. Essa foi a minha explanação. Agradeço a todos, principalmente aos presentes, e espero mais vezes usar a tribuna dessa casa. Muito bem. Agradecemos a sua presença. Obrigado. Muito obrigado. Convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 29 de novembro do ano de 2021, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos. Boa noite.